Olá, audiência Flash Score, tudo bem? Bom, vamos aqui então falar desse clássico importante do Campeonato Paulista, né? 20 horas, né? Mais conhecido também como 8 horas da noite, no estádio do Morumbis. O São Paulo recebe o Palmeiras. Esse jogo é interessante por uma série de razões. A primeira delas é a gente entender, né? E os números mostram muito bem isso, como nos últimos anos, essa rivalidade aí entre Palmeiras e São Paulo, entre São Paulo e Palmeiras, está mais viva do que nunca. Né? A gente tem aí os números gerais dos últimos 10 jogos entre as duas equipes, e aqui tem recorte para todos os lados. Primeiro que, sim, em termos disso, a gente somar aqui as vitórias do Palmeiras e do São Paulo, são 4 vitórias do Palmeiras e 3 vitórias do São Paulo. Só que nessas vitórias a gente tem que lembrar também que tem uma vitória do Palmeiras que não serviu muito para nada, porque foi para a disputa de pênaltis, isso no ano já retrasado, né, em 2022, foi para a disputa de pênaltis, era oitavas de final da Copa do Brasil no Allianz Parque, e o São Paulo passou para a próxima fase da competição naquela época. O ano passado, também na Copa do Brasil, né, naquela campanha vitoriosa, né, o São Paulo foi campeão da Copa do Brasil, o São Paulo também despachou o Palmeiras com 2 vitórias, venceu no Morumbi e venceu também no Allianz Parque. Só que no Campeonato Brasileiro do ano passado, o Palmeiras, por exemplo, venceu as duas, venceu por 2-0 no Morumbi, na época ainda era Morumbi, e depois meteu uma goleada, uma das maiores goleadas da história do Palmeiras contra o São Paulo no segundo turno no Allianz Parque por 5-0. Então, assim, os números mostram que é uma rivalidade que está mais viva do que nunca, né? Uma rivalidade acirrada, vamos dizer assim, nos últimos anos. Inclusive, se a gente fizer o recorte da era Abel Ferreira no Palmeiras. O Abel chegou em novembro de 2020 ao Palmeiras, né? São 3 anos e 3 meses. E ele tem 7 vitórias contra o São Paulo, 7 derrotas e 7 empates. Portanto, o jogo de hoje vai mudar esse número ou a favor da equipe do Abel Ferreira ou contra, ou então vai manter ali o equilíbrio que a gente viu nos últimos 10 confrontos. Então, assim, é muito interessante esses números de São Paulo e Palmeiras. Inclusive, tem um outro dado bastante legal. Se a gente somar toda a história do Choque Rei, Choque Rei tem esse nome, né? Porque um jornalista lá nos anos 40 deu vários apelidos para os clássicos aqui em São Paulo e esses apelidos pegaram, né? O Mazzoni, que era o jornalista. E nos anos 40, quase todos os campeonatos paulistas ficaram ou com o Palmeiras ou com o São Paulo. Então, eles eram considerados os reis do futebol no estado de São Paulo nos anos 40. Aí por isso que ficou o termo choque rei. Choque rei, então, que, como eu disse, o termo está mais vivo do que nunca também, porque até hoje são 116 vitórias do Palmeiras e 116 vitórias do São Paulo. E a gente tem também ainda 113 empates. Portanto, vamos ver se esses números vão mudar a favor de um ou a favor de outro. A gente pode ter um empate, a gente pode ter um empate e a vida ficar equilibrada, continuar equilibrada, né, como os números estão mostrando. E em termos de resultado, o jogo interessa muito ao São Paulo. O São Paulo ainda não está garantido nas quartas de final da competição, precisa demais da vitória, precisa demais em somar pontos para não correr o risco de ficar fora do mata-mata do Campeonato Paulista. Palmeiras já está mais tranquilo, já está classificado. E aí vamos destacar aqui algumas peças, né, dos dois times. Do lado do São Paulo, a grande pergunta que a torcida está fazendo, afinal, o Rames vai realmente decolar ou não? É verdade que ele voltou ao meio de semana, né, jogou lá em Brasília contra a Inter de Limeira e já chegou chegando, né, fez um gol, não deu nenhuma assistência, mas foi o único jogo dele esse ano. Em relação ao ano passado, onde ele jogou 12 vezes, fez apenas um gol e deu 2 assistências. Mas é verdade que o time hoje é outro, o treinador hoje é outro, então vamos ver como que o Rames vai se colocar nesse time do São Paulo. Lembrando que o São Paulo não vai ter o Caleri. O Carpini fez aí nos últimos dias muito mistério. Vamos ver como esse São Paulo, então, sem o Caleri, é a primeira vez no ano que isso acontece. O Caleri jogou todas as partidas pelo São Paulo. Vamos ver, então, como o Carpini monta esse time do São Paulo sem o Caleri e se o Rames vai
entrar como titular desde o início ou não. O meu palpite é que não, é que ele deva ficar no banco de reservas e entrar, quem sabe, no segundo tempo. Agora, do lado do Palmeiras, né, o Palmeiras está consolidando ali um meio-campo que, ao meu ver, é muito forte, é muito competitivo, né? E uma das peças deste meio-campo do Palmeiras é o argentino, o Aníbal Moreno, né? O Aníbal que surgiu lá no News, mas depois se transferiu para o Racing e agora chegou ao Palmeiras esse ano. Tá jogando demais o Aníbal. Obviamente que lá na frente, em termos de gols e assistências, ele ainda não está aparecendo tanto, mas a gente vê pelo mapa de calor do Aníbal, né? Esse é o mapa do último jogo dele contra a Portuguesa, o Verdão venceu por 2-0. A gente vê como ele está tomando conta do meio-campo do Verdão, né? Aquele volante bastante típico, né? Aquele volante que desarma, que inicia a construção das jogadas, enfim. O Aníbal Moreno tem sido uma grata surpresa nesse meio-campo do Abel. Obviamente que ainda tem os jogadores dos outros anos, né? Tem ali o Veiga, tem o Zé Rafael, enfim, toda a companhia bela ali do Verdão, que ganhou demais nos últimos anos, e não tem por que a torcida do Palmeiras duvidar desse time para esse ano, não. Então vamos ver. Grande expectativa, né? Como eu disse, o jogo é no Morumbis, expectativa ali é de 45 a 50 mil pessoas, 8 da noite, e aí vamos ver se o Palmeiras vai realmente conseguir ganhar mais uma vez fora de casa, ou se o São Paulo ficará com os 3 pontos, e aí sim ficará mais tranquilo em termos de classificação para as quartas de final do Campeonato Paulista. Bom, gente, então é isso. Grandes jogos nesse fim de semana. Acompanhe tudo aqui conosco e até a próxima. Tchau.